né? A gente vai estudar um pouco mais. Agora a gente está estudando conjunto, mas a gente vai ter alguns outros conteúdos que está bem voltado para a isotecnia, que vai ajudar em vocês na questão de calcular a porcentagem de uma ração, né? A metros quadrados para construir um galinheiro, sei lá, alguma coisa voltada assim para o peso, como calcular peso, unidade de medida, isso aí mais na frente a gente vai estudar. Por isso que chama-se matemática fundamental, certo? A nossa aula de hoje, eu tenho aqui o nosso slide, deixa eu começar do início aqui. Esse slide aqui eu baixei da internet, tá? Não tem o nome do professor, porque o cara não colocou e tal, mas não tem os créditos dele, mas tudo bem. Eu mando depois do vídeo aonde eu tirei, para que vocês queiram baixar mais alguma coisa de lá. É muito bom, é um canal muito bacana. Então só um minuto que está abrindo aqui, tá? Aí. Muito bem. Todo mundo está vendo aí o nosso slide aí? Alguém pode abrir o microfone? Sim. Opa, beleza. Então vamos lá. Sim. Gente, a nossa, Sim, professor. ok, a nossa aula de hoje, a gente trabalhou na aula passada a introdução aos conjuntos, né? Hoje a gente vai trabalhar outro tipo de conjuntos. Alguém está com o microfone aberto aí, por favor? Obrigado. Hoje nós vamos estudar conjuntos numéricos, né? Que agora a gente vai entrar com aqueles conjuntos que tem números. Eu vou falar para vocês, que é o conjunto dos números naturais, conjunto dos números inteiro, conjunto dos números racionais, conjunto dos números irracionais e o conjunto dos números reais, tá? Olha só. Então, né, lembre-se, nosso conteúdo aqui, ele é um pouquinho diferente do conteúdo da aula anterior, tá? Deixa eu só ver. A mesa está de cabeça para baixo, agora sim. Então, olha só, nós estudamos na aula anterior, a gente falou de conjuntos, né? Introdução a conjuntos, né? Agora a gente vai falar de conjuntos, mas os conjuntos numéricos. Um pouquinho da história aqui, né? Na verdade, a história, né? Ela nos mostra lá desde os primórdios, né? A preocupação de contar objeto, né? Aí naquela época o homem contava através de pedras, desenhos, sei lá, você pode ver aquela arte rupestre que a gente tem que a gente vê nas cavernas, os alunos são uma, duas, três tracinhos assim, né? Como é que é? Ele faz assim, faz 1, 2, 3 e faz um tracinho no meio, né? 1, 2, 3, 4, outro tracinho. Isso aí a gente vê muito chamado arte rupestre, vem nas cavernas, certo? Aqui o cara tem um tipo de contagem, ou seja, o cara, digamos aqui que seja 1, 2, 3, 4, com um tracinho 0, 40. O cara matou durante aquele mês 40 animais, digamos. Então, né, falando que isso é verdade, mas é uma forma de contagem. Eu trabalhei com os indígenas, né? No doutorado eu trabalhei com, não foi no mestrado ainda. Eu fiz um trabalho com os indígenas do Paité Suruí, que e escrevi um artigo, foi publicado até no Uruguai, né? E também publicado na PUC da PUC, foi publicado em Montevidéu, Universidade de Montevidéu, e na PUC, né? Do Paraná. E o que acontece? Os caras eles contam, né, no dedo das mãos. Cada dedo é uma contagem diferente, né? Por exemplo, o cara trouxe 3 caças. Então ele conta mãe pabé, chacalar, são 3. Aí 4, chacararité, aí mãe pabé. Mãe pabé significa uma mão inteira, na língua tupi-guarani. Né? Tupi-mandé, que é um braço da tupi-guarani, no qual os suris falam. Então esse é tipo de contagem. O homem já conta desde o início, né? E essa procura pela abstração da natureza foi fundamental, né, para a evolução. Aí o homem foi evolucionando até chegar à questão dos conjuntos. Que eles faziam o tal do escambo, que era o quê? O cara ia para um determinado lugar, levava um monte de peixe, ia lá, trocava por um monte de mandioca, por exemplo. Isso é o escambo, que é uma outra forma
de contagem e de troca também, de conjuntos. O conjunto de peixe é trocado pelo conjunto de mandiocas, né? Macaxeira, sei lá, mandioca. E aí o que acontece? Ali nós tínhamos uma relação bionívoca entre essas duas relações de conjuntos aí, ok? Aí o que acontece? Nesse momento a gente se depara com a modernidade. Nós temos aqui o conjunto dos números naturais. O conjunto dos números naturais, gente, são os números contados a partir do zero. Então eu tenho 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até o infinito. Até o infinito. Esses são os naturais. Tá certo? Esse é o conjunto dos números naturais. Ele está especificado aqui, ó. Essa redicência que significa que vai até o infinito. Certo? Agora, problemas do conjunto. Por exemplo, a subtração de 3 menos 4 não existe dentro dos naturais. Né? Eu não posso subtrair de 3 tirar 4, porque 3 é menor do que 4. Nos naturais isso não é possível. Né? Divisão de 1 por 2 também não é possível. Dividir 1 por 2 não tem uma divisão exata. Certo? Também, né? Dentro dos naturais não é possível. Ou seja, agora observe. Como o zero originou-se depois dos outros números e possui algumas propriedades próprias, algumas vezes teremos a necessidade de representar o conjunto com a exclusão do zero. Para isso foi definido o símbolo asterisco. Atenção, ou seja, toda vez que você tiver o natural elevado ao asterisco, isso quer dizer que o zero desapareceu. Ó. O zero desapareceu do conjunto. Não se esqueça disso. Toda vez que tiver asterisco, é o conjunto dos números naturais com exclusão do zero. Ok? Quando eu tenho sem asterisco, ele é normal. Quando eu tenho o asterisco, excluiu o zero. Beleza? Agora, olha só. Eu vou voltar lá, só para me mostrar outro tipo de conjunto. Existe também os naturais, né? Não negativos. Igual acontece aqui. Eu vou voltar aqui depois, deixa eu ir para frente, que aí aqui faz uma especificação maior. Tá? Ó, inteiros, nós vimos os naturais, agora vimos os inteiros. O que acontece com os inteiros? Ó, daqui para frente é natural. Juntou com os negativos, aí o que acontece? Aí nós temos o conjunto dos números inteiros, que é representado pela letra Z. O natural é representado com a letra N, o inteiro com a letra Z. E aqui já é possível, lembra? 3, 2 menos 3, vale quanto? Menos 1. No inteiro é possível, está aqui o menos 1. Né? Mas a divisão 1 sobre 2, ele não existe aqui. O 0,5 não existe. O meio não existe nos inteiros. Certo? O meio não existe nos inteiros. Existe o menos 1, os negativos. Então o que acontece? Eu tenho 0, 1, 2, 3 e tenho menos 1, menos 2, menos 3. E o que é interessante? Esse conjunto Z, aí você pode começar com redicências, né? E eu tenho, por exemplo, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2, até o infinito. Ou seja, ele cresce da esquerda para a direita. Ah, é, professor? Então isso quer dizer que o menos 3, né? E o menos 1, o que acontece? O menos 3 é menor que o menos 1. Ah, mas o 3 é maior do que o 1. Não, mas o menos 3 está à esquerda de menos 1. Quem está à esquerda de menos 1 é menor do que menos 1. O menos 2 é menor que menos 1. E, professor, o menos 10 em relação ao 0. O menos 10 é menor do que 0, porque ele está lá no final. Né? Então, observe muito bem. Quem está à esquerda é menor do que aquele que está à direita. Agora, senhores, o que acontece? Quando aparece o asteriscozinho aqui, ó, isso quer dizer que o 0 some. Ó. O 0 não estava bem aqui no meio, entre menos 1 e 1? Né? Ó, entre menos 1 e 1.
ele desaparece, porque tem asterisco. E quando eu tenho assim, ó, asteriscos, né? Isso aqui são conjuntos de números inteiros, com exclusão do zero, não negativos. Não negativos, quer dizer, só tem positivo. Certo? É o que eu ia fazer aqui ainda agora. Deixa eu ver aqui. Conjunto dos números naturais, certo? Não positivo. Isso não existe, né? Não negativos. Quando eu falo não negativos, eu nem preciso disso aqui, né? Por que eu não preciso disso? Primeiro, porque os naturais não positivos é o próprio natural, então não cabe aqui dentro do conjunto dos naturais. E se eu for fazer, como eu ia fazendo ainda agora, os não negativos, professor, não tem números negativos, também é vazio. Então não cabe os não positivo e não negativo, porque o não positivo é os próprios 0, 1, 2 e assim sucessivamente. Os não negativos é vazio. Ok. Agora vamos ver a seguinte situação. Já vimos os positivos, né? Agora os não positivos. Aí eu tenho só os negativos. Só os negativos. Lembre-se, o zero não entra, né? Observe esse diagrama aqui, gente. Observe esse diagrama. Eu só quero colocar um negócio para vocês. Quando eu tenho assim, ó, Z com mais, nesse caso aqui, o zero está aqui dentro, tá? 0, 1, 2, 3. Isso aqui me parece que é elemento. Ou seja, Z mais é a mesma coisa que os naturais, ó, né? Se eu observar, isso aqui é o colchete fechado, é a chave fechando, né? Então é o que? É os mesmos naturais. O Z mais, né? Ou seja, Z não negativos é o mesmo natural. Ok? Ah, deixa eu te falar do diagrama. Tá vendo esse diagrama aqui? Os naturais estão dentro do conjunto dos números inteiros. N está dentro de Z, né? Olha lá. O N está aqui dentro já, ó. Ele já está aqui dentro. 0, 1, 2 até o infinito. Então N está dentro do Z. Ou seja, o Z contém o N. N está contido em Z. Agora vai entrar os racionais, meu povo, atenção. Racionais, que é representado pela letra Q. Lembre, a gente viu os naturais, N, a gente viu o conjunto dos números inteiros, que é Z, e agora entra os racionais, né? No caso dos racionais, ele é representado pela letra Q. Qual é a simbologia dele? Q é igual, racionais é igual A sobre B, né? A sobre B, tal que A e B, tal que A e B pertence a Z. Ou seja, A e B tem que ser um número inteiro. E B, exclusivamente B, não pode ser zero. Tem que ser diferente de zero. É claro, professor, porque tu já viu, por exemplo, 10 dividido por zero? Alguém abre o microfone e me diz quanto é 10 dividido por zero. Zero, professor. Certo, então vamos lá. Eu tenho 10 laranjas, né? Eu tenho 10 laranjas e vou dividir para nenhuma pessoa. Uai, professor, como é que você vai pegar 10 laranjas e vai dividir para ninguém? Não existe a divisão. Você está entendendo? Como é que não dá para me efetuar? Você pode dizer, professor, 10, você ficou com as 10, então é 10. Não é 10. Por quê? Porque se eu for para dividir por 10, estou dividindo para mim, para 1. Então 10 dividido por 1 é 10. Agora, se eu for pegar 10 laranjas, eu vou dividir para 10 pessoas, na hora que eu for fazer a divisão, cadê o pessoal para me dividir? Não tem ninguém. Então, não é possível fazer uma divisão por zero. Não existe divisão por zero. Por isso que B tem que ser diferente de zero. Tá? Então, veja aqui. Ó. Continuando, vamos lá. Todo número que pode ser escrito na forma de fração, olha aí, A sobre B,
Por exemplo, 3 sobre 7, 3 sobre 4, vamos colocar aqui 3 sobre 7 também. Exemplos, decimais finitos, né? Dízima periódica e raiz exata. Por exemplo, decimais finitos. 1,5 é um decimal finito. Desculpa aí, esse meu 1,5 é um decimal finito. Dízima periódica, por exemplo, 0,3333 também é um número inteiro. Raiz exata, raiz de 9, também é um número inteiro, dá 3. Então, esses números são inteiros. Decimais finitos, dízima periódica, raízes exatas. Existem outras dízimas periódicas, por exemplo, 0,25, 25, 25, e assim, a dízima periódica tem uma reticências aqui. Assim até infinito. Qual é o período da primeira aqui? O período é 3. Qual é o período da segunda? 25. Tá? Problema do conjunto, que não pode acontecer. Por exemplo, como escrever o π em forma de fração? Não tem como eu escrever. O π, ele é o quê? É 3,14. Aí daqui vem um monte de número depois do 14. Não tem fim, até o infinito. Então ele não tem como eu escrever ele em forma de fração. Qual foi o número? Todo número, né, que tem com vírgula, ele foi fração dia. Menos esses que não tem dízima periódica e que não tem fim. Decimais finitos e dízima periódica. Isso aqui não é... Por que não é dízima periódica? Porque ele não tem um período. Aqui é 1, aqui é 14, depois aparece um 7, um 6. Há um monte de número aqui, mas não repete. Então ele não é dízima periódica. Logo, ele não é racional. Ok? E o que é legal? O que ele abrange o Z e o N. O racional, né, abrange o Z e abrange o N. Ou seja, N está contido em Q e Z está contido em Q. Se eu for escrever o conjunto Q aqui, olha como é doido ele, reticências, né? Ele vai ter o conjunto Z, que são números negativos, ele vai ter, né? Vai ter o conjunto do N, que são os positivos, né? E vai ter ele próprio, que são os decimais. Por exemplo, aqui entre esses dois tem o 0,5, né? Tem o 2,5, entre 2 e 3, tem o menos 1,7777. Quer dizer, o que, além de ter eles próprios, abrange todo mundo que está ali. O que é enorme, abrange todo mundo. Agora vamos para mais um, o penúltimo, né? Antes disso, vamos... tem aqui um falando sobre o número π, Olha aqui o número π, lembra que eu te falei, Você está observando depois da vírgula? 3,14, a gente sempre usa isso aí, né? O número π. O número π a gente sempre usa 3,14. Mas depois dele, vem o 1, vem o 5, vem o 9, vem o 2, vem o 6, vem o 5. Não tem um período, não é dízima periódica. Então, logo, ele não é Q, né? Certo? Ele não pertence a Q. O 2,5 é finito. Então, pertence a Q. Então, vamos lá aqui. Este não é um número racional, não é Q, pois possui infinitos algarismos, após a vírgula, para ver que vai ter infinitos algarismos, representados pela reticência. Está aqui a reticência. Agora, olha só, este é o número racional. Por quê? Pois possui infinitos algarismos após a vírgula. Ele termina aqui, Chegou no 2 pontos, acabou. Este número possui infinitos números após a vírgula. Tá, é igual o π lá, mas tem um problema. Mas é racional. Ele é o quê? Ele é Q. Por quê? Porque é chamado de dízima periódica. Reconhecemos um número deste quando, após a vírgula, ele sempre repete o número. Está aqui, o 25. 25, 25, 25, reticências. Agora, quais são os subconjuntos de Q? Tem o Q com asteriscozinho, que é o quê? Todos os racionais sem o zero. Tem o Q com um maisinho, todos os racionais não negativos, olha aí, não negativos. Todos os racionais sem o zero e não negativos.
Todos os racionais não negativos sem o zero, ou seja, os positivos. Todos os racionais não positivos, só entre os negativos. E todos os racionais sem os zeros e não negativos. Todos os racionais não positivos, né? E não positivos, desculpa. Sem o zero, ou seja, todos os negativos. Professor, posso usar uma pergunta? Pode. É que eu estava dando uma olhada nas minhas anotações. As raízes, como que é? As raízes exatas, elas vão estar dentro dos racionais, né? Dos conjuntos racionais. E as raízes não exatas. Aí eu estou chegando lá. Tá, não, é porque eu só estava falando das raízes exatas, né? Aham. Lá no racionais, aí eu falei. As não exatas vão entrar no próximo conjunto agora. Justamente tá. justamente onde está esse camarada aqui. Você está com Isso, por isso eu só tô falando de pi, eu tô aqui, mas o pi é nos irracionais, e eu tô perdida. Não, mas vai chegar lá. Obrigada. Vai chegar lá. Vamos chegar lá. Quando chegar lá, como é teu nome? Sara, Então vamos lá, Sara, agora. Olha aí, o que você está querendo? Você está querendo isso aí, ó. É ou não é, não, Sara? isso Sara, mesmo. você está com um calculador aí, no celular, coisa parecida? Tô. Vamos fazer, pega a tua calculadora aí. Vamos fazer, Sara, faz para mim aí, a raiz de 7. Dá quanto? Fala aí para mim. Vê se vai aparecer um Ezinho na tua calculadora. Não tem como dividir raiz de 7. Não, não é dividir não. Extrai a raiz de 7, meu irmão. Na calculadora tu clica lá e aperta a raizinha que sai. Não dá zero. Não. Não, dá Isso. 2,64. Mas não para aí não, né? Continua. Não, ixi, dá 64, 57, 51. Vamos devagar, vamos devagar. 2,64, 67, é isso? 57. 57, quem mais? 51. 61? 61? 51. 51, vai, quem mais? 31. 31, quem mais? 10. 10, quem mais? 64. 64, quem mais? 59. 59, quem mais? E 1. E 1. Apareceu um Ezinho lá em cima, na tua calculadora aí? Né? Aham. Então, isso quer dizer o quê? Que não para nunca. Vai aí, vai porque só por isso aí Ezinho é porque ele está dizendo que excedeu a quantidade de números. Isso quer dizer o quê? Que ele é um número irracional. Por quê? Porque ele não para, né? E observe, ele não tem período, ele não repete o número, é tudo misturado. Ó. Aí sim, esses são os irracionais. O π é irracional, porque tem... Ou seja, tem reticência, é irracional. O E, que é vocês não vão usar isotecnia, a gente usa muito em matemática, é um número conhecido que é o número de ouro. É um número conhecido no curso de matemática. Tá? Dá 2,72, até o infinito. Esses números que não repetem e que vão até o infinito, eles são chamados de irracionais. E o que é legal, ó, ele está fora, ele não está dentro de quê? Olha só que detalhe. Os irracionais, né, que é o π, o E, o 1,75319, reticências, esses números não estão dentro de nenhum desses conjuntos aqui, não está dentro de quê? E nem abrange o quê? Não é que está dentro, ele não abrange o quê? Né? Que não está aqui dentro, eles são números especiais. Só que o detalhe, próximo conjunto e último conjunto, ele está dentro dos reais. Ele está dentro dos reais. O que é real, professor? Real é todos os conjuntos. O irracional é um número real, o Q é um número real, o Z é um número real, o N é um número real. Entendido? Observe que o Izinho está do lado ali.
O que é o real? A gente pode resumir aqui. Ó. O real é a união de Q, porque Q já come todo mundo aqui, ó, NZ. É a união de Q com o I. É o real. Então, o real é isso aí. Certo? Existe um outro conjunto, mas não é da ossada de vocês, que é o conjunto dos números... acabei de lembrar, esqueci. Peraí. Terceiro ano, meu Deus. Bom, daqui a pouco eu lembro, eu falo para vocês. Mas não é objeto de estudo de vocês. Vai estar lá na matemática, você deve ter estudado isso no terceiro ano. E muita gente nem chega até esse conteúdo. Tá certo? Que é um conjunto também particular, né? Que a gente estuda separadamente. Tá certo? Muito bem. Então, esses são os nossos conjuntos. Né? Um resumão aí dos conjuntos. Certo? E agora a gente vai começar a fase aí de exercícios. Tá? Só um minutinho. Os números... Lembrei, gente. Conjunto dos números complexos. Na verdade, são números complexos, tá? Aí não é da alçada de vocês, não. Eu vou manter, porque depois eu mando para vocês isso aqui, vou manter os riscados aí. Tá certo? Então, é o conjunto dos números complexos. Vamos ver os nossos exercícios aqui. Vamos passar para o quadro. Que eles estão aqui, ó. Todos eles estão aqui no slide. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Tá, ó. Eles todos estão aqui, os exercícios. Tirei da internet também, tá? Vocês podem pesquisar na internet. A internet foi feita para pesquisar mesmo. Eu não tenho... vocês não vão colar... Vão para trás da internet, vão atrás do YouTube, vão... É assim que se faz a educação. Tá certo? Vamos abrir aqui. Deixa eu ir para a primeira questão. Tá aí. Vamos então à primeira questão. Eu não vou resolver tudo não, tá? Porque eu vou deixar vocês depois fazer o exercício, né? Isso aqui é parte do exercício de vocês. Eu vou fazer um de cada vez, tá bom? Então, por exemplo, agora que é o momento, você tá com o seu caderninho aí, ou sua folhinha e o papel, tá? É interessante que vocês estejam com isso aí agora, nesse momento, para que vocês possam copiar aqui o exemplo. Apesar que eu vou mandar isso aqui para vocês, mas vamos lá. Utilizando o símbolo, alguém abre o microfone, nós já estudamos isso aqui. Esses dois símbolos aqui, quer dizer o quê? Contido e não contido. Contido e não contido. Mas a verdade é, está contido, né? E não está contido, mas também contido serve. Para não confundir, cuidado com o outro que não contém. Tá bom? Estar contido, não estar contido. Relacione os conjuntos numéricos abaixo. Conjuntos numéricos. Por exemplo, os naturais. A pergunta estou perguntando para vocês. Está contido ou não está contido nos naturais? Da esquerda para a direita. Naturais. Está contido nos naturais excluindo zero? Qual dos dois sinal eu vou usar? Não está contido, porque no racionais tem o zero. Os naturais tem o zero. Os naturais da direita, né, ele não tem zero. E aqui tem. Então, ele, na verdade, o N não está contido. Muito bem. Eu vou fazer aqui do ladinho para vocês. Ó. Os naturais normais. Eu tenho 0, 1, 2, 3 e vai até o infinito. Os naturais, tem um traçozinho aqui do lado, tá, gente? Os naturais com exclusão do zero, né? Excluir o zero. 1, 2, 3. Então, esse não está dentro desse. É o contrário, né? O naturais sem zero tem que estar lá dentro, aqui onde ele está. É o contrário. Então, esse não está contido nesse. Agora, a letra B. Qual o sinal que eu uso? Que, com exclusão do zero, está contido ou não está contido? Em R, reais. Alguém abre o microfone aí e arrisca.
Gente, o R Não está contido. errou, está contido. Os reais contido? abrangem todos eles, né? Exatamente, o reais é tudo. O reais ele pega tudo. O reais está aqui, ó. Aqui é os reais, né? Dentro dos reais está o quem? Está o que? Dentro do que está quem? Está o Z e lá dentro está o N. E asterisco, com asterisco, melhor ainda, que o asterisco está dentro do que? Então, está todo mundo, é o R. Então, que sem o zero está contido em R. É o maior de todos o R. Né? Agora vamos para a próxima. Ah, essas outras aí, pessoal, vai fazer? Não vou, não. Vocês é que vão fazer depois. Tá? Escolhe uma para a gente fazer aí. A, B ou C? A, C. Hã? C. A, C. Vamos lá. Olha que legal, gente. Primeiro, eu tenho que resolver os parênteses, né? O que é os parênteses? Lembra, tem esse negocinho aqui dentro do que, tá? Eu tenho que pegar e fazer a intersecção desses dois aqui. Né? Agora, eu não sei qual é o sinal que tá aqui. Vai ser uma multiplicação, né? Multiplicar. Não é não? Eu não entendi bem isso aqui, porque tem que multiplicar. Pra mim tá parecendo um parênteses aqui. Só. Então, não tem nada aqui entre o parêntese, né? Não tem, então vai ser uma multiplicação. Vamos ver como é que vai cair isso aqui. A primeira parte, gente. Q intersecção I. Dá quanto? Q intersecção I. Dá quanto? Alguém sabe me dizer? Olha como o bagulho é doido. Ó. Aqui é o que? Aqui dentro é o Z. E dentro dele é o N. Aí o que acontece? Aqui fora fica o I. E o grandão todinho quadrado aqui é R. Qual é a intersecção desses dois? Dá quanto? Na hora que eu for fazer, são os elementos que estão em Q e estão em I ao mesmo tempo. Gente, eles não se tocam, né? Não se tocam, então aqui vai ser vazio, ó. É um conjunto vazio. Agora eu não entendi vezes N, vezes natural. Uai, vezes natural não entendi. Isso é que eu não entendi. Pode ser que fique vazio, né? Aqui era para ter um sinal, pode ter um erro aqui, mas tudo bem. Essa aqui não tem não, dá para vocês fazerem. Essa aqui tá ótima, essa aqui também. Ok? Bora para frente. Aí. Classifique as afirmativas. Olha um erro aqui, ó. Afirmativas, tem que apagar esses 6 aqui. Abaixo como verdadeiras ou falsas, justificando as falsas. Vamos lá. Vou ler a letra A. O que você escreveu aí no chat? Quem foi que escreveu? Fez um barulhinho, quem foi que escreveu? O que está escrito aí? Lê para mim. Foi a Nicole que levantou a mão, professor. Ah, é porque, Nicole, quando eu estou nessa tela aqui, eu não consigo ver vocês. Aí o que acontece? Vocês podem abrir o microfone e falar. Quer falar, Nicole? Fala, que eu te escuto. Não, é porque a aula do outro professor também já começou, né? E o outro professor não espera a gente. Vixe, cara. Uai, eu passei do horário, foi? Então, peraí. Realmente, da outra vez, ele já deixou uma galera pra fora. Ô, gente, vocês avisam pra mim, eu fico empolgado. A aula dele é só 8h50. Pois é, isso aqui negócio. Deixa eu ver o horário aqui. Agora é 7h54. Nós estamos na primeira aula ainda, gente. Nós temos 2 aulas. Que loucura é essa? Ah, desculpa então, errei o horário então, perdão. Tá bom, Nicole. Mas me avisa, tá? Me avisa, porque às vezes eu vou me empolgo e vou embora. E eu preciso terminar antes para
para poder gravar a aula para os meninos, né? Então vamos lá. Não, professor, que a última aula deu muito estresse. Ah, tá. 8h50, só que o grupo é 7h50. Então tá bom. Vamos lá. Ah, meu chinelo? Desliga o microfone aí. Quem é que perdeu o chinelo aí? Muito bem. Classifique as afirmativas como verdadeiras ou falsas. Lá vai a primeira. Todo número natural representa a quantidade de elementos de um conjunto finito. Todo número natural, olha só, todo número natural representa a quantidade de elementos de um conjunto finito. E aí? Verdade, né? Por exemplo, eu tenho um conjunto B, ó. O conjunto B é 7, 8, 9, 10. Ó. Finalizou em 10. Isso quer dizer o quê? Que ele é finito, né? Se eu pegar aqui, ele é finito, porque eu não tenho reticências. Beleza? Se não tem reticências, ele é finito. Se tem reticências, não é. Então fica isso aqui como resposta. Tá bom? Então todo número natural representa a quantidade de elementos de um conjunto finito? Depende. Se tiver reticências, ele não representa, porque vai ser infinito. Certo? Se não tiver reticência, ele é finito. Muito bem. Existe um número natural que é maior do que todos os demais? Existe, gente? Na sua opinião, existe um número natural? Ó, o natural aqui, ó. O natural é isso aqui, ó. 1, 2, 3, e vai até o infinito. Existe algum número natural que representa o maior de todos os outros números naturais? Começa do zero, né? Desculpa. Não existe, né? Não existe. Aí você fala, professor, mas um dia vai acabar. Do infinito. Não acaba nunca. O número não tem fim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 milhão, 1 trilhão, 400, um quadrilhão. Não vai acabar nunca. Então não existe. Agora as outras duas eu vou deixar para vocês, tá? Vamos para frente. A 1, a 2, a 3, a 4. Essa 4 aqui, ó. Dê a representação decimal de cada um dos números naturais. A representação decimal da primeira, da letra A, é 7 sobre 8. Como é que eu faço a representação decimal? Basta eu dividir 7 por 8. Coloco o 0 e a vírgula. 9 vezes 8, 72, passa, né? Então 8 vezes 8, 64. Subtrai, dá 6. Coloco o 0, né? 7 vezes 8, 56, 7. 7 vezes 8, 56. Subtrai 4. Coloco o 0, 5. 5 vezes 8, 40. Para 40, nada. Está aqui, ó. 0,875. Está aqui a representação decimal. É só dividir, né? É só dividir. Agora que eu queria chegar. Represente graficamente, na reta real, os seguintes intervalos. Reta real, atenção, a reta real. Aqui é a primeira, x pertence aos reais, tal que menos 1 é menor do que x, e por sua vez x é menor do que 3. Gente, aqui está a minha reta real. Fazer ela bem grossona mesmo. Isso aqui é a reta real. Aí eu tenho dois números, ó. Vamos representar os dois números. Aqui. Deixa eu escolher uma outra corzinha. Está aqui. Está aqui o primeiro número. E está aqui o segundo número. Quem são esses elementos? É o menos 1 e o 3. Né? Aí o que acontece? O valor de x é o que eu vou pintar. Ó. O valor de x é o que eu vou pintar. Quem é x? Quem é x? X são os números que estão entre menos 1. Ó, ele está à direita de menos 1, então ele é maior que menos 1. Está desse lado aqui. Ó. E está à esquerda de 3. Então está à esquerda, é menor do que 3.
Então o que acontece? Menos 1, olha aqui, eu vou pintar só aqui no meio. Ó. Deixa eu pintar bem direitinho. Aqui. Isso aqui é os valores de x. Por quê, professor? Porque x é maior, né? Eu vou começar da esquerda, lendo da esquerda para a direita, assim. Ó. Menos 1 é menor do que x, porque está à esquerda. E x, por sua vez, é menor do que 3, porque x está à sua esquerda. Então 3, x é menor do que 3. Aí, essa aqui é a reta real. Está aqui a resposta. Vocês vão fazer tudo isso aí nas outras duas. Ok? Vamos para frente. Essa daí é a questão 5. 5, agora vamos fazer a 6. Opa, outro tipo. Isso aqui chama-se intervalo, tá? Vamos fazer a reta real de novo. Represente graficamente a reta real. A reta real. Ah, o que é reta real, professor? Reta real, meus queridos, uma reta real é uma reta, né, em que aqui no meio está quem? O 0, para cá é o 1, é o 2, é o 3, é o 4 até o infinito. Para cá o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5 e vai até o infinito. E aqui dentro ainda está quem? Ainda está o 5 sobre 2, está o 3 sobre 2, tá? E vai colocando o que são os que. Aqui eu já tenho N para a direita, N é para a esquerda e para a direita, o Z, os fracionários, o Q, e tem os racionais, ó, o π, né, o E e por aí afora. Então isso aqui chama-se o quê? Reta real, que é todos os números da vida. Para resolver a letra A, olha o que acontece. Eu vou colocar a reta. Ah, tem um detalhe que eu esqueci. Oh, rapaz, um detalhe que eu esqueci, que é crucial, na verdade, eu esqueci mesmo. Deixa eu voltar lá. Essa reta real aqui ela tem um erro. Um erro grave. O que é? A bolinha não é pintada. A bolinha não é pintada. Me desculpe aí, gente. A bolinha, ela não é pintada. Certo? Ó, a bolinha, ela não é pintada. Por que isso, professor? Porque se ela fosse pintada, tinha que ser menor ou igual. Ó. Igual tinha feito antes, lembra? Aí seria pintada. Que nem aqui, ó, que é igual. Ó. Né? E não é, os dois é aberto. Ó. Então, me desculpe essa falha minha, tá, gente? Vamos seguir em frente. Agora aqui, ó, nós temos a seguinte situação. Aberto para menos infinito, né? Eu vou colocar aqui. Deixa eu só subir minha line um pouco aqui. Ó. Aberto para menos infinito e fechado para 2. Então, como é que vai ficar minha reta aqui, professor? Como é que vai ficar minha reta? Né? Deixa eu mudar de cor aqui. Como é que vai ficar minha reta? Ela vai ficar assim, ó. Primeiro, para cá é menos infinito, né? E para cá, só tem um número, na verdade. Quem é o número aqui? É o 2. Então, bora colocar uma bolinha para o 2. Uma bolinha para o 2. Opa. Primeiro, vamos abrir aqui, né? Deixa eu abrir aqui. Muito bem. E colocar uma bolinha para o 2. E observe, fechado para o 2. Se é fechado para o 2, então aí eu pinto a bolinha. Fechado para 2. Certo? Legal, professor? E vai para o menos infinito. O menos infinito é desse lado de cá. Ó. Mais infinito é para lá. Para cá é mais infinito. Então, é só pintar por esse lado. Opa, deixa eu... Pronto, vai pintando, pintando, até o infinito. Para cá não pinta, porque é fechado para 2 e é para a esquerda o infinito. Ok? Muito bem. Deixa eu ver aqui a questão 7. Questão 7
Aí a questão é, escreva o intervalo representando graficamente. Vou escrever isso aqui, ó. Tem que escrever em linguagem matemática. Eu faço igual a questão anterior, ó. Essa daqui, ó. Nessa linguagem matemática. Olha como é que vai ficar. Né? Esse conjunto aqui. Vai ficar assim, ó. Letra A. X. O X está bem aqui, ó. No meio. Está pintado. X pertence aos reais, tá ok. Isso aqui é de praxe, você vai repetir sempre. Aí você começa com menos 1, ó. Menos 1. A bolinha tá pintada? Tá. Aqui embaixo, essa aqui não tá não, ó. Mas a de cima tá pintada, ó. Então, menor ou igual x, menos 1 é menor ou igual a x, e x, por sua vez, é menor ou igual a 7, ó. Bolinha pintada? Menor ou igual. Bolinha pintada? Menor ou igual. Aí a linguagem matemática, fechou. Ok? A questão 8, né, a questão 9, a questão 10, aí fica para a próxima aula. Aí eu coloco a atividade lá para vocês. Tá bom, gente? Então, a aula de hoje era isso aí, tá? Agora vocês vão lá com o professor de vocês. Deixa eu só desligar aqui o minuto. Raiva disso. Professor, a Kelly, que é a líder da turma, ela não pôde comparecer na sua aula porque o cachorro dela mordeu ela e ela não tá bem. Aí ela tava no grupo e pediu para avisar, tá bom? Tá bom, obrigado, viu?